O cinema chegou pra gente como uma coisa muito natural. Não foi nada de, que absurdo. A gente já conhecia cinema nacional bem antes da gente atuar. Minha mãe foi a primeira pessoa que me levou no cinema. Meu pai, depois, várias outras vezes me levou no cinema. Eu lembro meu pai ter me levado para ver Os Intocáveis, no Cine Brasil, censura de 18 anos, eu com 13 anos de idade. E meu irmão, a gente era aqueles moleque que pegava 30 filmes no final de semana, na época era VHS, locadora. Então, essa relação de família, para mim, ela se confunde muito com o que eu entendo como cinema, assim, né? Eu vejo que minha mãe tratava isso com uma coisa tão natural, sabe? Eu acho que eles sendo cinéfilos também, da maneira deles, né? E logo depois, meu irmão resolveu ir pelo lado das artes do cinema. Então, eu lembro quando eu conheci a primeira vez o Gabriel, o Maurílio e o Tio mais pra frente, o quanto que eu fiquei satisfeito, né, de ver o Gabriel que era preto, cara. Eu falei assim, pô, que bom, meu irmão tá colando com a galera de cinema, com a galera preta, né? Eu costumo falar que o filme que mais me chocou e foi do qual eu falei assim, não, esse eu consigo fazer, que foi depois de ter visto Contagem. Me ativou essa coisa, assim, sabe, de querer fazer filme, né? Porque normalmente a gente não se vê ali. Eu tinha muitos amigos aqui na rua que a gente comentava muito uma série que tinha na década de 90 chamada Barras no Baile. E tinha toda uma coisa, né? Nossa, eu pareço com fulano de tal, as pessoas falavam, né? Eu sou fulano de tal, eu sou o Brendel, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei assim, mano, eu não tenho ninguém pra me parecer ali, sabe? Eu não sonhava em fazer cinema porque eu via poucas coisas aonde eu me encaixava ali. Não tem pão que eu não falo com ela, bicho. Acho que uns 10 dias, mais ou menos. Minha primeira experiência como ator foi exatamente num longa-metragem, que foi filmado em 2013, exatamente nessa casa aqui que a gente está, né? Chama Ela Volta na Quinta, direção do meu irmão André Novaes. Essa primeira experiência talvez seja marcante para mim, porque ela deu essa possibilidade de estar fazendo cinema com pessoas que eu admiro, que eu gosto, e com pessoas que, de alguma forma, eu tinha uma convivência, assim, né? Então, Ela Volta na Quinta talvez tenha sido o mais desafiador por ter sido o primeiro, né? Mas, ao mesmo tempo, também, ele traz essa questão da segurança, né? Porque eu estava contracenando com o meu pai, minha mãe, a minha noiva, que depois viria a ser minha esposa, e o meu irmão, né? Então, ao mesmo tempo, esse desafio, né, de ser uma coisa nova, mas também por ser uma equipe reduzida, né? O filme foi produzido por uma equipe reduzida também, trouxe todo esse aconchego, né, que eu precisava. Talvez esse estalo de me imaginar como um profissional e principalmente não ser aceito como ator amador, que eu já escutei isso muito antes, foi quando as demandas começaram a aparecer mais. Então eu vi que realmente eu tinha um campo ali, eu tinha uma coisa para ser explorada. Simplesmente o pessoal da Filme de Plástico, eles me deram uma carreira nova. Eu tirei o DRT e hoje eu tenho a minha esposa, que é minha agente também, que é fundamental, eu acho, para todo ator, atriz que quer se organizar, né? Quando eu ganhei o primeiro prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival de Brasília, quando eu desci as escadas com o prêmio na mão, eu coloquei na minha cabeça, qualquer pessoa que me chamar para fazer filme, quando eu descer essas escadas aqui, eu vou. Agora eu vou dar cara a tapa mesmo, agora eu vou mergulhar e vou cair de cabeça. Eu não queria só ficar naquilo, eu queria experimentar muito mais. O desafio da profissão mesmo é se manter nela, tentar se sustentar com ela também. Se tornar uma opção no mercado. A gente lida com arte, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem um mercado por trás. Aí só deu tempo pra falar com ele que o lugar que eu queria ficar, subir na caminhonete, baixei a cabeça e deixei a chuva cair. O que ajuda muito os atores não é só a questão de estar fazendo o filme, é estar em festivais, né? Se conectar com outras pessoas de outros filmes, vincular esses trabalhos que eles realizam nas redes sociais. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a internet, eu te confesso, assim. Agora, as minhas redes sociais estão sendo administradas pela minha agente, Carla Patrícia, que é a minha esposa nas horas vagas, né? E então, para mim, está sendo muito mais fácil essa organização, que você tem que vincular seu trabalho ali, né? Você tem que mostrar, né? Você tem que vender seu peixe ali, né? Eu me situei com relação ao cinema nacional, do que era feito fora do Globo Filmes, assim, né? E eu fui entender isso dentro de festivais de cinema.
O Festival de Brasília, a primeira vez que a gente foi, em 2014, foi um estouro, assim, sabe, de informação na minha cabeça. É muita gente, é uma quantidade enorme de pessoas que trabalham no audiovisual, né, seja direto ou indiretamente, né? E não é absurda a frase que se fala que emprega muito mais do que a indústria automobilística, e é verdade mesmo. A cidade de Contagem, ela tem um imaginário, assim, principalmente das pessoas de BH. Muitas das pessoas que trabalham em BH saem daqui. Eu converso com muitas pessoas de Belo Horizonte. As pessoas de Belo Horizonte não têm muito conhecimento da região metropolitana fora de BH, assim, não, sacou? E Contagem tem isso, assim, sabe? É uma cidade que as pessoas não têm conhecimento muito do tamanho dela, né? Da complexidade que ela tem. Contagem se inseriu no mapa de uma maneira bem natural também, né? A gente pode colocar Contagem ali, talvez, na mesma importância ali de Recife, de Fortaleza. É um local onde as pessoas realmente viram os olhos para cá. Contagem, assim como outras periferias, né, ela se conecta com as pessoas para as pessoas entenderem que o que elas passam, seja lá geograficamente em locais diferentes, é a mesma coisa que a gente passa também. Sabe? São várias contagens. A contagem do Vizinhança, que se passa em Contagem, Vizinhança do Tigre, é uma coisa. A contagem do No Coração do Mundo é outra coisa. Isso faz com que as pessoas de outras cidades, outros estados se conectem com a gente. A gente está no mesmo balaio e essas forças que a gente tem para transformar e fazer com que essas histórias que a gente vê na porta da casa da gente, elas têm que ser contadas. Elas têm potência e talento de pegar essa câmera e fazer um filme na porta da casa da gente. Então, o que me faz ficar aqui em Contagem para estar fazendo filme são as oportunidades, né? Que a grande maioria apresentou para mim aqui. Mas nada impede também, se eu precisar estar saindo, igual eu já fiz em outras oportunidades também, né? Tá realizando filmes também fora também, mas vontade, assim, de morar fora é uma coisa que realmente não me passou muito pela cabeça. E eu não quero sofrer muito com essa possibilidade, não. Eu prefiro ela acontecer para me sofrer com ela concreta, né? Gravando. Take 1, Dalari. Eu acho muito interessante Contagem, porque é uma cidade metropolitana, uma cidade que foi construída para ser uma cidade industrial. Então, é uma cidade que ela não começou como uma formação para ser uma cidade cultural, ela é uma cidade para ser do trabalho. Porque é uma cidade que há uma lacuna da cultura e há uma lacuna da presença social, de tradições, de coisas assim. A princípio, pela criação dela ter essa origem, Contagem virou uma cidade que eu acho que ninguém esperava culturalmente no país. Porque eu acho que o cinema trouxe uma potência para Contagem muito forte. Porque quando eu comecei a assistir a filmes de plástico e também os filmes do Afonso, e comecei a ver mais filmes, até mineiros, eu até descentralizaria isso um pouco de Contagem, mas Contagem com um peso maior, eu comecei a enxergar o meu cotidiano na tela. Caraca, essa é uma pracinha que eu vou, essas cores, os equipamentos de academia da pracinha, os atores que eu conheço, os tipos de casa, a cultura, a forma de falar. Então, houve uma identificação de espelho muito grande com a tela que eu vi tão próximo de mim que eu falei, calma aí, eu acho que isso daqui também é meu, eu também posso falar sobre isso, também posso contar sobre. Vez ou outra eu me pego pensando nas terrinhas que a mãe e o pai tinham lá pelas beiras do Paraná. A mãe sempre lembrava dessas terrinhas. Ela falava que era uma coisa bonita, mas que a casa não era de luxo, não. Eu queria muito fazer teatro, fui para o Palácio das Artes, para o Cefast, em curso livre. Fiz a prova do teatro universitário, eram 4 etapas. Eu passei, eu era a mais nova da turma, eu entrei com 16 anos, que é a idade mínima para o teatro universitário. E essa foi minha formação principal, assim, como curso profissionalizante. Aí eu tirei o DRT com o TU. Aí eu montei meu primeiro grupo de teatro lá, apresentei peça. Tudo que eu fui estudar sempre foi para Belo Horizonte. Ao contrário do que as pessoas iam, né? Porque Contagem era a cidade do trabalho, industrial, as pessoas iam lá para trabalhar e depois voltavam para suas casas. Contagem para mim nunca foi esse lugar. Contagem foi a casa e aí Belo Horizonte foi a minha cidade industrial, assim, de eu ser operar em Belo Horizonte. Eu
nunca imaginei fazer cinema na vida. E aí o Gerson, que é um ator e músico lá de Belo Horizonte, ele era muito amigo do Marco Antônio Pereira, eles estavam bolando de fazer um curta-metragem, o Teoria sobre um Planeta Estranho. A gente viajou até Cordisburgo e a gente foi gravando ao longo de 3 dias em Cordisburgo, com produção completamente baixo orçamento, mas assim, foi uma experiência muito engraçada, nunca imaginei que isso ia resultar num filme, assim, que eu nunca tinha feito, não sabia como era, não tinha roteiro. O Marco falava, agora vamos gravar isso, Larissa sai correndo aqui, faz uma cara tal, fala esse texto aqui. Era um negócio meio que parecia improvisado, mas na cabeça dele já estava elaborado. E depois o filme ficou pronto e a gente viajou mais de 30 festivais internacionais, nacionais, ganhamos prêmio em Gramado. Eu só entrei no cinema, eu só entendi que eu poderia fazer filmes de verdade através dos festivais de cinema. E na época eu dei uma sorte do Marco estar viajando com outro filme dele e aí ele me mandava para os festivais. Então eu peguei todos os festivais, assim, eu fui para Penedo, Gramado, São Paulo, Rio, fui para o Canadá, no Festival de Montreal. Então eu viajei em vários lugares com esse filme para representar o filme e foi a partir daí que eu comecei a fazer esses testes, conhecer diretores, diretoras, produtoras de outros estados. A gente que trabalha no mercado artístico, enquanto artistas nesse país que é muito oscilante na produção cultural e no investimento da cultura, é sempre uma incógnita se você vai conseguir sobreviver do seu trabalho, né? Quem trabalha com cinema, de certa forma, um momento você vai ter que sair. Então eu acho que, na verdade, independente de onde você esteja, se você tem acesso à internet com qualidade e acesso cultural interessante, você consegue galgar esse espaço, assim, de alguma maneira. Poder fazer testes à distância e poder mostrar o nosso trabalho pela internet. Plataformas de elenco é o nosso currículo online. Assim, eu comecei a fazer teste por conta do elenco digital e por conta do cadastro online da Globo e do advento da self-tapes. Porque o nosso universo do audiovisual para atores e atrizes, querendo ou não, você tem que ter lugares de acesso, alguns lugares de acesso. Então eu fui quando eu já estava aprovada para fazer a novela, e aí eu fiz essa mudança para o Rio, e pediu muita coragem de mim. Eu gravava a novela de segunda a sábado, todos os dias, 11 horas por dia, uma jornada 6x1 durante 10, 11 meses, e é muito exaustivo, assim. Então, acho que o mais desafiador para mim de estar naquela cidade era não ter os meus amigos, não ter família para dar uma aliviada na pressão que era todo o trabalho. Assim, foi muito gratificante, eu amei a experiência, foi muito prazeroso fazer a novela, mas o desafio maior é criar laços numa cidade nova, tendo que trabalhar tanto. Eu quis muito, eu formei vários amigos, tenho pessoas muito importantes na minha vida no Rio de Janeiro hoje, e isso me dá mais motivo para querer estar lá, para querer realmente essa mudança concreta. Acho que no fim das contas nós somos atores. Existem linguagens diferentes de como a gente interpreta determinados personagens, para onde eles serão exibidos, público, a forma que eles serão filmados ou encenados, que a gente se adequa à linguagem para fazer aquele trabalho. Mas, no fundo, eu sou atriz, eu faço qualquer coisa, porque eu não dependo só da atuação, não posso depender financeiramente só da atuação. Agora eu tô num momento muito bom de carreira, né? Eu protagonizei uma novela da Globo, gravei da Disney Plus, mas não necessariamente isso é perene, assim, que isso vai ficar sempre, é sempre oscilante. Então, ter meu lado produtora em alta, fazendo produções, aprovando projetos na Lei Paulo Gustavo, abrindo a produtora, gravando, roteirizando, estudando também um outro lado ali do por trás das câmeras, com certeza agrega no meu trabalho e faz com que eu tenha um leque muito maior de trabalho. Então, eu acho que definitivamente o lugar onde eu cresci, ou o tipo de vida que eu tive de criação, influenciou muito na minha postura diante o mercado, assim. Porque se eu tivesse talvez crescido no eixo Rio e São Paulo, muito provavelmente o meu tipo de postura diante do trabalho teria sido diferente, porque eu teria tido mais acessos à produção de elenco, a testes, a coisas presenciais nesse aspecto. Talvez esse acesso mais facilitado não tivesse construído em mim um lugar de desejo criativo e talvez impulso para ser mais autônoma, para ser mais criativa. Quando eu tava voltando pra casa, tudo tinha caído. Eu não vi mais nossa casa. E eu não vi mais ninguém. Eu fiz um curta-metragem que eu dirigi, o filme Graça, que a gente está em processo de montagem. E é um filme com a minha avó e com o namorado dela.
Mas foi minha primeira experiência de direção e muito perto de mim, uma narrativa muito próxima à minha vida e com pessoas que eu conheço, não atores. Então ainda não passei por um processo de direção que eu também usasse minha habilidade de dirigir atores. Mas eu ainda sou muito jovem diretora, né? Se eu puder aconselhar pessoas que querem ser ator ou atriz, eu acho que eu falaria resiliência, porque é muito desafiador. Tá muito aberto à escuta, muito pronto ali, né, para brincar, para jogar, improvisar e lidar com o tempo das pausas, das ausências. E eu acho que a resiliência nesse aspecto amadurece até a carreira e o trabalho do ator, assim, enquanto criador também.